Fala galera, então a gente vai começar o nosso projeto de uma Web API em .NET, né? C Sharp. E essa Web API vai ser o quê? Ela vai ser um CRUD de entradas e saídas de valores. Vai ser um CRUD simples com as 4 operações, né? Criação, edição, leitura e remoção. E a gente vai fazer com o .NET 8. Por que o .NET 8? Porque ele ainda tem suporte ao Swagger. E no .NET 9 a gente tem que fazer algumas configurações no Scala, né, para conseguir fazer os testes na Web API, ver, né, os nossos endpoints. Então a gente vai trabalhar com o .NET 8. Eu falo para vocês não copiar o projeto, né, tenta assistir todo o vídeo e depois fazer o projeto do zero, criando seus próprios endpoints, que assim você vai entender muito melhor conceitos da programação de uma Web API. Né? Uma Web API nada mais é do que um garçom, né? Ela pega a requisição, ela pega a requisição que vem do front-end ou de uma aplicação e manda para o back-end, manda para a parte lógica para pegar a informação do banco de dados ou alguma coisa da parte lógica do sistema, tá bom? Vamos lá para o nosso projeto. Se gostou desse vídeo, dá aquela curtida, comenta, compartilha, que vai ajudar muito aí esse projetinho que começou agora. Bom, pessoal, vamos começar a nossa Web API em .NET, né, C Sharp. O projeto vai ser simples, vai ser um CRUD com as 4 operações principais de um CRUD, né, que é criar, deletar, atualizar e ler, né. Vai ser um CRUD financeiro, de entrada e saídas de valores, tá? Uma planilhinha simples, mas que vai abrir aí um grande leque aí para você fazer os seus projetos um pouco maior, tá bom? Se você já trabalhou com alguma API ou com algum projeto no C Sharp, ele vai aparecer aqui, desse ladinho aqui. Mas se você não trabalhou, você pode pesquisar aqui, colocar Web API, que ele já filtra para você e vai aparecer aqui, ó, API Web do ASP.NET Core. Clicou nesse aqui, pode dar próximo, tá? Aqui a gente vai colocar o nome do projeto. Eu vou colocar CRUD financeiro SQLite, porque a gente vai usar o banco SQLite, tá? O banco SQLite ele é um banco mais voltado para estudo ou para aplicações mobiles, aplicações mais simples, né? Porque ele é leve. Quando você gera o banco, ele vira um arquivo de texto praticamente. Então a gente vai usar ele. É fácil de instalar, tá? Na verdade, a instalação dele é só baixar a pasta e jogar na pasta de programas, né, do Windows, no disco C, e depois colocar uma variável de ambiente. Mas depois, outro vídeo, eu explico como que instala ele, mas ele é bem básico, bem simples de instalar, tá bom? A gente vai usar o SQLite, mas o que eu vou usar aqui é só alterar o pacote, né? A gente vai ver essa questão de pacotes. Aí dá para alterar o pacote e usar o pacote que quiser, do banco de dados que quiser, tipo Postgres, SQLite, SQL Server, MySQL, tá? É só alterar o pacote, tá bom? Então a gente vai usar o SQLite, que ele é mais leve, mais simples de usar, tá bom? Aqui na solução a gente não mexe. Dá um próximo aqui. Aqui, a versão que a gente vai usar é o .NET 8, tá? Por quê? Tem a versão 9 agora, né, a mais atual, só que ela não tem o suporte ao Swagger, que é onde a gente testa nossos endpoints, testa a nossa API, tá? Então, como o Swagger já é padrão do .NET 8, você vai ver que quando eu startar a aplicação, ele já vai direto para o Swagger. Então, vamos ficar com o 8. Mais para frente eu vou fazer aplicações usando o 9, que aí tem a gente usa o Scala para fazer o teste. Aí tem configurações a mais para usar ele, tá bom? Então a gente vai usar o 8 mesmo, que a gente não vai mexer em nada. E vamos dar um criar para começar a brincadeira. Essa parte aqui para criação do projeto depende muito da máquina, tá? Às vezes demora um pouco, mas depende muito da máquina. Pronto. Então aqui já criou nossa aplicação. Ela abre assim, né? Com essa tela de visão geral aqui do Visual Studio, né? Aqui aparecem nossas pastas, já vem com essa classe padrão aqui, o Weather Forecast, que é uma aplicação web, uma Web API já teste, para mostrar como que funciona, né? Eu vou startar ela daqui a pouco, e aí vocês já vão ver que o Swagger vai abrir direto,
que eu falei, aquele suporte, né, do Swagger, uma aplicação web que já mostra para a gente fazer, já mostra todos os nossos endpoints para a gente fazer os testes, né, para ver a aplicação funcionando, né. Aqui o nosso Program CS, que é praticamente o que dá start à nossa aplicação, tá? Aqui a gente vai colocar algumas configurações, como banco de dados, né, a injeção de dependência, a gente coloca tudo aqui, que a gente vai ver o que é injeção de dependência mais para frente, tá bom? Controllers, principalmente, vou falar do controllers agora. Tá vendo que ele cria um Weather Forecast Controller e o Weather Forecast, que é a classe aqui, que fica a lógica desse controller. O controller ele funciona para receber a requisição da aplicação ou do front, dependendo da onde vem essa requisição. Ele recebe a requisição e vai direto para o controller. Deixa eu clicar nele aqui, ó, que aparece aqui os endpoints. Ó. Então aí ele tem aqui os endpoints, né, os métodos que ele vai usar, e aí essa requisição chega nele e ele passa para quem é o responsável, tá bom? Porque a aplicação, ela não fica toda a responsabilidade em um só lugar. Tipo, se ficasse tudo no controller, ele ia ficar um controller muito cheio de código, né? Ia ficar um fat controller, né? Ia ficar um controle gordo, né? Cheio de informações. E não, a gente divide as responsabilidades, tá bom? Então, eu vou dar um start aqui só para a gente ver o Swagger em ação, para vocês terem uma noção de como que funciona quando a gente starta a aplicação para fazer testes, essas coisas, tá bom? Essa aplicação padrão que vem quando a gente cria um projeto, ela só vai ter só um get, né? Que esses termos a gente também vai aprender. Ele vai pegar a informação, né? Que vai pegar daquela classe que eu falei. Olha lá, a telinha já está abrindo, ela abre no navegador, tá bom? Deixa eu deixar em inglês aqui, normal. Tá? E aqui é o endpoint, ó. Tem um endpoint get, né, do tipo get, com /weather forecast. Se eu abrir ele aqui, ó, tem um tryout. Isso aqui é para fazer o teste, tá? A gente vai ver mais para frente. Hoje, nesse vídeo, a gente vai criar até a configuração do banco de dados, né, a criação da tabela por meio do C#. Eu dei um tryout aqui, ó. Aí eu dou um execute. Ele vai me dar uma lista aqui, ó, com as temperaturas. Temperaturas fictícias, né? Essas temperaturas estão lá naquela classe lá que eu mostrei, tá bom? Então é isso aí. Esse aqui é a nossa aplicação funcionando, tá? Se eu fechar esse navegador aqui, essa página do navegador, ele automaticamente já vai fechar. Não me diga! Tá? Olha lá, ó, ele já fecha a aplicação também, ele finaliza a aplicação, tá? Aí quando você estiver testando, deixa ela aberta. Mas vamos lá começar o nosso projetinho. A gente vai fazer uma aplicação de entradas e saídas financeiras. Então a tabela que a gente vai chamar vai ser uma tabela chamada caixa. Vamos fazer uma tabela chamada caixa. Então ela vai ter entradas e saídas de valores. E como que o nosso banco vai mapear essa tabela? A gente vai mapear criando um model, né? Um modelo. Então, vamos começar a partir daí. Vamos criar nosso modelo, que vai ser a nossa tabela no banco de dados. Vamos clicar aqui, ó, no projeto, com o botão direito. Adicionar nova pasta. Vamos chamar essa pasta de models. E dentro dessa pasta a gente vai colocar a classe, uma classe, né? Adicionar, aqui, ó, classe. E vamos chamar ela de caixa model. Só para a gente diferenciar os models de outras classes que a gente vai criar nesse projeto. Tá bom? Então, vamos chamar aqui, numa tabela, a gente vai ter que ter uma chave primária, né, que vai ser o ID. Então, a gente digita prop e dá dois tabs, ele já vai digitar para a gente, tá? A IDE, o Visual Studio vai facilitar a nossa vida. Então, ele vai ser um public, mas se você quiser digitar, é até bom, né? Para quem está aprendendo, é bom para decorar. Então, public int, o nome da propriedade. Esse nome da propriedade é o que vai ser
a coluna lá no banco de dados, tá bom? Então, a entrada vai ter um ID, né? O valor, prop, sabe? Eu vou colocar um décimo, porque é valores monetários, né? Aí eu vou colocar aqui valor. Vou colocar uma propriedade, né? A gente tá fazendo uma propriedade string. Tipo, porque aí a gente pode colocar entrada ou saída, né? Tipo. String também, uma descrição, né? Prop, string, descrição, tá? Essas propriedades você coloca tudo em letra maiúscula, tá? E sem acento, sem cedilha, tá? Descrição. Então tá lá, a gente tem um ID, um valor, o tipo entrada ou saída, tá bom? Porque aí quando a gente for, eu quero saber qual o valor total de saída de um determinado mês, né? E faltou também a data, né? Então eu coloco um prop, date time, data, tá bom? Então essa vai ser nossa tabela, tá bom? Nossa tabela vai ter um ID, um valor, um tipo, uma descrição e uma data. Aí a gente precisa criar algumas configurações para que o C# mande essas informações para o banco de dados e crie a nossa tabelinha, tá? Primeiro, vamos baixar alguns pacotes. Para baixar alguns pacotes que a gente vai usar um ORM, né? O pacote principal que a gente vai usar é um ORM para facilitar a nossa vida nessa configuração do banco de dados. Então, a gente vai criar primeiro o código no C# e mandar isso para o banco de dados. Como que a gente faz isso? A gente usa o ORM Entity, é o Entity Framework, que ajuda a gente a fazer essa configuração. Isso facilita muito, porque com códigos do C# a gente faz a criação, a manipulação, a extração de dados do banco SQL, tá bom? Então a gente vai lá, vamos baixar alguns pacotes. A gente vem aqui em ferramentas, vai em gerenciador de pacotes do Nugget, tá? Aqui, gerenciador pacotes do Nugget para a solução, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui. Se você estiver usando o Visual Studio, VS Code, né? Se você estiver usando o VS Code, aí você vai ter que usar tudo isso aqui no CMD, né? No prompt de comando, tá? É por linha de código. Agora no Visual Studio não. No Visual Studio você vem por essa janelinha aqui e localiza tudo que você precisa, tá bom? Então aqui a gente vai colocar Entity, que é o Microsoft Entity Framework. A gente vai baixar ele, vai instalar ele no nosso projeto. Clica aqui na caixinha para colocar no nosso projeto e instala, tá? Ele vai baixar, dependendo da internet é rapidinho. Dá um aplicar, aceito, já era. A gente também vai baixar o Tools, tá? Microsoft Entity Framework.tools. Já seleciona a caixinha aqui, dá um instalar. Essas ferramentas a gente para facilitar na hora da migração, tá? A gente vai fazer com códigos no CMD aqui no terminal. A gente vai fazer a migração do banco, né? A gente vai fazer a criação, a atualização do banco usando o código. Precisa desses pacotes, tá bom? Vou dar um aplicar aqui. A gente também vai baixar esse aqui, Microsoft Entity Framework do SQLite, né? SQLite, para usar o SQLite. Mas é como eu falei, o banco de dados, o pacote, esses pacotes padrões do Entity a gente vai usar em qualquer projeto. Agora o que vai mudar é só esse pacote que eu coloquei agora, o SQLite. Se você for usar o MySQL, você vai procurar pelo MySQL. Se você for usar o Postgres, tem aqui o NPG SQL, esse aqui é do Postgres. O Pomelo também é do MySQL, tá bom? Então, o que muda é esse pacote do banco, tá? Porque senão, quando for fazer a migração, o banco não vai entender os códigos, não vai entender, porque os bancos SQL são parecidos, mas não são iguais. Alguma configuraçãozinha, algum nome de variável, algum tipo determinado código de sintaxe
não funciona em todos, né? Aí precisa do pacote de cada um. A gente também tem que baixar o design. Isso aí, ó. Cliquei aqui, selecionei e instalei, tá? Aí esses são os 4 pacotes principais. Se precisar de outros, a gente vai baixando. Mas pro projeto básico, esses são esses 4, tá bom? O Entity Framework, né, o padrão, o Entity Framework Tools e o Entity Framework Design, tá bom? Aí já tá os 4 instalados, concluído aqui embaixo, ó, no terminalzinho. A gente pode fechar isso aqui, tá bom? Pode fechar isso aqui também. Eu vou salvar, né, minha classe que eu acabei de criar. Se você clicar só nesse sinalzinho de disquete, ele só vai salvar a classe que você tá. Se você clicar no segundo, ele vai salvar de tudo. Todos os que estão abertos aqui, se você tiver um monte de classe aberta e não salvou nenhuma, ele vai salvar todas, tá bom? Vamos fechar aqui. Agora a gente vai criar a pasta que vai gerenciar o nosso Entity, tá? A gente vai gerenciar assim o contexto do banco de dados, ou seja, é o que vai conversar com o nosso banco, tá? É o contexto. Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, adicionar uma pasta, nova pasta, vou chamar de Data Context, a gente sabe que é sobre dados, tá? Vou criar uma classe dentro dela, clicar com o botão direito, adicionar uma nova classe e vou chamar ela de AppDib-Contexto. AppDib-Contexto. Por que eu vou chamar com o nome em português? Porque a gente vai chamar o AppDib-Context lá na frente. Aí fica mais fácil quando separa os dois. Aí é mais fácil de entender o que é a classe que eu criei e o que eu estou chamando lá na frente, tá bom? Então, vou adicionar essa classe aqui. Vou colocar uma herança, vou herdar. Ela vai herdar aqui da DibContext. Opa. Ó, ela ficou vermelhinha assim porque a gente não colocou o using dela do DibContext, da classe DibContext aqui em cima. Então, quando ficar vermelho assim, e eu coloquei em letra maiúscula, aí às vezes ele não vai localizar. Dá um Ctrl ponto e aqui embaixo, ó, DibContext, Use Microsoft Entity Framework Core, que é da onde vem o DibContext, vem do Entity, tá bom? Então, coloquei aqui, ó, ele já até atualizou para mim, já arrumou as letras maiúsculas e já colocou o use aqui em cima, aí o erro sumiu, tá bom? Aqui, nessa classe, a gente só vai colocar duas coisas. A gente vai colocar um construtor, tá? Ele digitou para mim porque eu coloquei o setor, tá? É bom pegar essas nomenclaturas, né, essas abreviações, que aí fica mais rápido. Se você digitar setor e dar um tab, ele cria o construtor para você, tá? E aí o construtor da classe, a gente só vai colocar alguns argumentos aqui embaixo, tá? A gente vai colocar DibContext Options, tá? E vamos chamar esse DibContext Option de Options, que são as opções do banco de dados que a gente vai usar lá na frente, tá? Então, aqui, então vai ser as nossas Options, vou chamar de Options, tá? Vai receber a base, e é a base daquela DibContext, né, da nossa classe. E aqui eu vou colocar Options, que é o que ele vai receber, tá bom? E é isso. Aqui, essa configuração vai ser, depois que você usar bastante, vai ficar na memória, porque vai ser sempre essa configuração do contexto para chamar a tabela do banco de dados, tá? E aí só falta mais uma única configuração, que é colocar a nossa tabela aqui dentro, né? A nossa tabela que a gente criou lá, que é o nosso modelo. E aí como que a gente vai chamar? A gente vai chamar um public dibset do tipo, quando tiver entre menor e maior,
é o tipo. Então, o que a gente quer colocar nesse DIB7? Ele vai ser um DIB7, né, uma tabela do banco de dados chamada do tipo caixa model, que é o que a gente usou. Ele já até aparece quando a gente começa a digitar. E o nome dela vai ser caixa. Vou chamar de caixa. Isso, caixa. Aí aqui a gente vai fazer chaves, get e set. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é efetivamente o nome que a gente vai dar na nossa tabela, lá no banco de dados. Quando eu criei o construtor aqui, passei as opções, essas opções são os bancos de dados que eu vou usar, tá? Então é assim que aparece no construtor, usando o DIBContext. E aqui embaixo eu estou usando essa propriedade aqui, está chamando o caixa model, né? Que foi o modelo que a gente criou aqui, né? O modelo que a gente vai passar para o banco de dados, e o banco de dados vai entender que ele tem que criar aquelas propriedades, né? Aquelas colunas. E aqui é o nome que eu quero da tabela. A tabela vai chamar caixa, tá? Então tá bom. Acabou a configuração com o banco de dados? Ainda não. Agora a gente tem que fazer a nossa string de conexão, tá? E onde que vai a string de conexão, né, na configuração do C#? A gente vai fazer essa configuração aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó, appsettings.json. Tá? Clicou aqui, a gente vai vir aqui depois dessa vírgula aqui, ó, porque o fechamento de cada instrução é uma vírgula, tá? Então aqui acabou uma, né? E aqui começou outra. Agora eu vou criar mais uma. Quando você digita cone, ele já vai entender que você quer criar a connection strings. Você dá um enter e ele já forma para você dar os dois pontos, dá a vírgula aqui, ó, que agora tem uma vírgula aqui também, ó. Então, ou seja, tem uma instrução aqui, tem uma instrução aqui em cima, tem uma instrução aqui embaixo, né, porque está separado por vírgula. Então eu vou entrar nessas chaves, vou dar um enter para ter uma linha, vou digitar aspas duplas e vou colocar SQLite, que eu vou chamar de SQLite, é mais fácil do que colocar connection default ou alguma coisa do tipo assim. Eu prefiro colocar o nome do banco que eu estou usando, tá? Então eu coloquei SQLite, vou dar 2 pontos e aqui eu vou colocar a minha string de conexão. Como a gente vai usar o SQLite, a string de conexão dele é muito simples, tá? Basicamente você só vai colocar data source igual o nome do banco, né, que você quer. Eu vou colocar aqui banco de dados vídeo, colocar bd vídeo, né, bd vídeo.db. E aí, quando a gente gerar a migração, logo a gente já vai fazer essa etapa para criar efetivamente o banco de dados. Ele vai criar o banco de dados aqui nessa pasta já. Aqui dentro vai ficar o arquivinho do banco de dados. Como é o SQLite, ele já vai criar um arquivo de texto, né? O banco de dados é um arquivo de texto. Leve e já fica aqui, tá? Para um banco de dados simples, é uma das melhores opções, né? Ele é bem basicão mesmo, tá bom? Mas para estudo é muito bom, porque ele tem bastante SQL padrão, né? Algumas coisas você não consegue usar, né? Igual no MySQL ou no SQL Server, essas coisas. Mas ele tem praticamente tudo. Para estudo é muito bom, tá bom? Então vamos lá. Essa parte aqui está pronta. Vou salvar aqui. Já vou fechar. Tá bom? Agora a gente vai fazer a configuração lá no Program CS. Lembra que eu falei que aqui é onde, quando você começa a aplicação, sua aplicação começa aqui. Então, ele tem que buildar o banco de dados, né? Chamar toda a configuração do banco de dados, a string de conexão, o contexto, tá? Então, é aqui que a gente vai chamar o nosso banco. E como que a gente vai chamar o nosso banco? A gente vai dar uns espaços aqui, antes desse var app aqui, tá bom? Antes do var app,
eu costumo colocar um comentário aqui. Para dar um comentário no C# você dá //. E eu coloco aqui, conexão, né, com o banco de dados. Aí, a gente vai dar um builder.service add dbContext do tipo... viu? Eu coloquei add dbContext. A nossa classe é app dbContext, contexto, né? Por mais que o começo é diferente, possa bagunçar a nossa cabeça. Então, eu prefiro colocar assim, tá bom? Então, builder.service.addDbContext do tipo, lembra? Menor e maior, ali dentro é o tipo do que eu quero que ele me traga. Eu quero que ele traga a nossa classe. Então, é addDbContexto. Ele até puxa aqui, ó. Tá? Aí eu vou abrir e fechar parênteses. Vou colocar aqui options. Beleza. Vou dar um sinal de igual e uma flash. Isso aí chama arrow function. A gente usa bastante, né, nessa parte de injeção de dependências ou para chamar outras coisas, para usar o link, né? Mais para frente vocês vão entender que a gente vai usar muito essa arrow function, tá bom? Aí eu vou abrir e fechar colchetes. Já vou dar um ponto e vírgula aqui para parar de dar erro. Vamos lá. Aqui eu vou dar options. Ponto. Use MySQL. Não, SQLite, né? Use SQLite. É que uma hora tá usando um banco, outra hora tá usando outra, a gente acaba confundindo, tá? Use o SQLite. Aí a gente vai abrir e fechar os parênteses, vai dar outro builder. Ponto. Configuration. Tá? Ponto. Get connection strings. Por quê? Já vou explicar essa parte. Aqui eu vou colocar SQLite. E é isso aí. Aqui tá pronto. O que eu estou fazendo? Quando começar o projeto, quando o projeto iniciar, ele vai abrir o addDbContext, passando como tipo nossa classe de contexto que a gente criou lá, com as configurações, né, com as opções de banco de dados que a gente quer. E aí a gente criou essa opção aqui, usando o SQLite, né? E aí a gente builda as configurações, a gente chama as configurações, né? A configuração nada mais é do que esse appSettings.json. Aí a gente pega a conexão, get connection strings. Então ele está falando, pegue para mim aquela parte que vocês colocaram lá, a conexão connection strings, né? A string de conexão. Você pega para mim o banco SQLite, porque eu posso colocar outras, né? Eu posso pegar e fazer várias conexões várias connection strings de bancos diferentes. E se eu quiser mudar, migrar, eu só mudo lá, né? Eu crio a minha connection strings lá e eu mudo aqui. Aí fica mais modular a aplicação, né? Eu não preciso mudar em um monte de lugar. Eu mudo aqui e aí ele já vai mudar o banco para mim, tá bom? E é isso. As configurações iniciais do nosso projeto é essa, tá? Conexão com o banco de dados, a configuração da data context, tá bom? Antes de fazer a migração, a gente vai apagar algumas classes que não precisava estar aqui, né? Porque a gente não vai usar a weather forecast, então eu vou excluir ela. E também vou excluir o controller, que também é dela e eu não vou usar. Tá bom? Já era. Os dois. Agora a gente vai atualizar o nosso banco, tá bom? Vamos atualizar o banco aqui. Para atualizar o banco, a gente vai vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes do Nugget e console do gerenciador de pacotes. Beleza. Abrir esse gerenciador, né? Esse terminal. A gente vai adicionar uma migração. O que é a migração? A migração vamos dizer que ela vai fazer um histórico. Né, um histórico de tudo que está mudando no banco. Toda vez que a gente mudar a tabela aqui, por algum motivo, a gente gera uma migração e atualiza o banco. E aí o banco vai ser atualizado automaticamente. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado com um banco que já está em produção, porque pode
ocasionar um monte de erro na tabela, tá bom? E se não tiver certinho o código, ele nem vai deixar. Então vamos lá. Vou digitar aqui no terminal edge -migration, tá? Escreve assim. E aí a gente coloca o nome da migração. Vou colocar aqui tabela caixa. Tabela. Isso aqui vai ser o nome da migração, tá? E aí a gente dá um enter. Se tudo tiver ok, ele vai dar um build succeed ali. Olha lá. Deu um build succeed. Vai demorar um pouquinho. Aqui, ó. Já subiu a página pra gente. Então, aqui é a migração em si, tá? Todas as informações dessa migração. Ele cria até uma pasta aqui, ó, com migrations. Então, a gente tem duas informações aqui, né? O contexto e a migração em si. Aí aqui, ó, ele já tem as informações, ó. Criação da tabela, o nome da tabela, colunas, as colunas, né, no caso, o ID, aqui, ó, o tipo int, o valor do tipo decimal, o tipo, né, descrição, a data, tudo ele já cria pra gente e a chave primária, tá bom? Depois que ele criou tudo isso, criou a migração, a gente vai atualizar o banco, tá? Agora que a gente vai ver se a configuração, se a Connecting String está funcionando, se está tudo certinho, né? Se a gente baixou os pacotes corretos, vai funcionar, a gente vai testar agora. Então a gente vai digitar aqui, depois que abriu o gerenciador, ele fica aqui embaixo, tá? Nem precisa mais abrir, tá? Só se você fechar, aí você vai lá em ferramentas, gerenciador de pacotes do Nugget e console do gerenciador de pacote, tá? Então aqui a gente vai dar um update -database. E aí vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ele deu um build succeed, vai subir toda, olha lá, se você vê, ó, é tudo código SQL. Ele dá um insert, quer ver, ó? Olha lá, execute o comando, os parâmetros, e aí ele vai dar o create table, se não existir, aí coloca o ID, integer not null, constraint, é tudo código do SQLite, né, do SQL, né, em si. E aí deu certo, tá? Se aparecer aqui embaixo, ó, done, deu certinho. Se aparecer esses códigos aqui do SQL, assim, nessa lista e aparecer done, quer dizer que deu certo, a sua configuração rodou, tá bom? E para você ver, ó, aqui tá aqui, ó, banco de BD vídeo. Eu vou abrir no browser do DB Browser, tá? Pra gente ver esse banco já criado. Aqui, ó, arquivo, abrir banco de dados. Aqui, nosso projeto, ó. Pera aí, deixa eu voltar lá para vocês verem onde que eu fui. Eu deixei na área de trabalho o projeto, né? Então aqui, ó, CRUD financeiro, abri as pastas e entrei no projeto. Aqui, ó, banco BD vídeo. Abri, já tá aqui, ó. Ele aparece, ele já salva a migração, o histórico da migração no banco, tá? E aí já mostra pra gente a tabela criada. Se eu vim aqui em Browse Data, ó, ele aparece o ID, o valor, é que não tem nada no nosso banco, que a gente não criou nada. Isso aí no próximo vídeo a gente já vai criar algum endpoint aí pra gente testar, tá bom? Então aqui já tem o ID, o valor, o tipo, a descrição e a data, ok? É isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficar por aqui, porque o vídeo já tá grande, tá? Mas a gente aprendeu o que? Fazer a migração, fazer a tabela de contexto. O contexto é o que se comunica com o banco de dados. A gente fez também a string de conexão, né? Que é o que dá acesso ao banco de dados. Por exemplo, se eu fosse usar um MySQL, eu ia ter que colocar a senha, né? Colocar a senha, o usuário, o servidor, tá? No SQLite a gente não precisa colocar todas essas informações, só coloca o nome do banco de dados e ele já funciona. Mas a string de conexão é o básico, né? Com o tempo a gente faz outros projetos com os outros bancos de dados para saber como que funciona essa questão das strings, tá? E também
mexeu também no Program CS, né? Porque a gente tem que usar a opção do banco, né? Então a gente já mexeu em tudo isso só nesse vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer os endpoints para popular esse banco de dados, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha aí com o pessoal que está aprendendo também, né? E comenta aí se eu estou muito rápido, se eu passei informação equivocada. Eu quero aprender junto com vocês, tá bom? Valeu e até a próxima.